Questione, 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 quest. Questione, 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 quest. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais o QuestioniCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite muito especial, pós-Natal, eu convido aqui um amigo bem próximo. E quem é ele? É o Neres. Como tá você? Boa noite, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus deu muito certo, né? A gente tá É, aqui, tem encontrado, né? Sempre as pessoas que vêm aqui, né? A primeira coisa que eu faço é o quê? É constranger. Eu falo, olha, que bom que você veio. A gente marcou, deu correria, mas deu certo. realmente. E como anda sua correria? Fala pra gente. É porque, na verdade, você tem dupla função ou mais de duas funções, né? Na sociedade, né? Pelo que eu vi aqui, o seu estúdio aqui, você trabalha muito e a sua agenda ela é bem apertada. Um pouquinho assim. É bem apertada. A minha também é bem apertada, porque trabalho em duas funções, em dois trabalhos e depois vem mais algumas coisas que a gente faz por fora e aí o tempo fica curto. A segunda-feira já começa com muita coisa para fazer. E no caso, né, aqui no QuestioniCast, do nada assim, né, a gente tem um bate-papo e do nada a gente faz um questionamento, né? E como eu sei que você faz parte na área de segurança, eu vou fazer o primeiro questionamento ali, né? Qual, assim, medidas para... Eu vou falar na parte pessoal mesmo. Qual medida, né, que a pessoa pode se sentir mais segura assim, no seu dia a dia? Independente de profissão, assim, mas o que você acredita para a pessoa viver em paz, viver assim mais, sei lá, mais tranquilo? Na questão da segurança, né? Isso. Na verdade, primeiramente, a pessoa ela tem que estar muito ligada a Deus. Porque o homem pode fazer de tudo, toda a prevenção, mas a gente não está livre de nada, né? Deus, todos os dias, Ele nos dá livramentos. Agora, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Quem trabalha na área da segurança, quem não trabalha. Hoje nós vivemos, Rafael, um momento assim de muita informação. Para tudo você tem informação. Você quer saber de qualquer assunto, você tem informação. Na área da segurança, por exemplo, olha, enquanto você está assistindo às vezes um programa de TV, alguns programas têm uma parte que fala sobre saúde, outros falam sobre economia, né? Outros programas, hora em quando, tiram um dia da semana para falar sobre segurança, até, né, os programas. E se você não quiser ficar pegado a programas, você tem hoje a internet aí que tem um mundo de informação. Né? Às vezes a gente vê ali um programa, né, específico que aborda assuntos de muita tragédia. E a gente às vezes sente aquele até medo. Às vezes a gente mora no interior, a gente fica aliviado, não é isso? E esse tipo de coisas em cima do caos, né? Eles fazem ali uma polêmica em cima do caos, vai fazendo, a gente assiste a TV. Você acha que isso é bom para a pessoa se resguardar ou contribui com o pânico das pessoas? Eu acho isso aí muito relativo, né? Uma coisa, por a gente morar no interior, a gente fica meio que tranquilo, pensa que nunca vai acontecer, né? E às vezes pode acontecer do nosso lado ou acontecer com a gente, não é verdade? Então, quando você vê um noticiário que fala sobre problemas que aconteceu, assaltos, sequestro, mortes e por aí, por um lado, isso deixa você um pouco, pelo menos um pouco mais atento às coisas. Só que eu já penso assim também. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa, e na minha área, na minha profissão, eu vejo muito isso quando eu vou fazer o meu curso de aperfeiçoamento de 2 em 2 anos. Eu tenho que ver isso, eu preciso ver isso, né? Agora, no geral, se eu vejo, por exemplo, uma tragédia na TV, num programa, eu estou meio que familiarizado com a situação, porque eu trabalho com segurança. E a gente sabe que a gente é preparado para qualquer momento pode acontecer, ainda que nunca aconteça. Né? É igual quando um polícia trabalha, acho que 25 anos sem dar um tiro, isso é ótimo. Mas o que acontece?
eu não tenho assim muito esse problema. Mas uma vez uma pessoa me falou uma coisa interessante, até um antigo patrão que eu trabalhei em um outro serviço, que era outra área, totalmente diferente do que eu faço hoje, e ele falou bem assim, olha, a mente da gente é o que a gente alimenta, né? Por exemplo, se você alimenta bem, você está bem. A mesma coisa, o corpo é assim, e a mente é assim. Se você vê só coisa ruim, você está alimentando de coisa ruim. Então, por exemplo, você pega alguns programas, jornais que falam tão claramente, tão repetidamente do assunto de uma coisa que aconteceu, que aquilo ali não é muito bom para a mente da pessoa. Agora, quando você pega algo, vê algo que é alegre, né? Algo que faz você rir, isso é bom para você também. Aí quando você ouve também alguma mensagem boa, né? Que vai trabalhar na sua mente, no seu coração, algum testemunho de uma pessoa, ou algum conselho, uma coisa que alimenta, isso já é diferente. Então, quer dizer, eu talvez não me mova muito, como sua pergunta, porque eu já trabalho nisso, né? Mas, no geral, é bom que a pessoa fique um pouco atenta, como nós falamos, mas é muita informação negativa para o ser humano, né? Isso, gostei muito, achei muito feliz a sua né, análise aí, porque basicamente nos dias de hoje a gente fica com medo, realmente. Tipo, aqui na nossa cidade, graças a Deus, não. Então o pessoal coloca aqui bastante o título da capital da amizade, né? E basicamente corre tudo em paz. Basicamente aqui, entre aspas, né? Acontece às vezes algo, alguma coisa, mas eu acredito que deve estar muito longe dos índices da capital, né? Graças a Deus. Graças né? a Deus. Até porque montanhas, quando acontece algum homicídio assim, de uma forma assim que deixa a gente preocupado, alguns homicídios com muita violência, né? Tem aquele homicídio ali que o camarada acaba matando o outro em função do calor, da briga. Tem aqueles também premeditados, alguma coisa assim, mas é muito menos. Mas quando você vê assim um homicídio com muito horror, você já sabe, assim, pelo menos assim, a gente imagina, não é de montanha. Uhum. Veio aqui e fez, não é de montanha. Porque a cidade em si, nossa cidade, assim, pelo menos que a gente percebe, não tem pessoa que é tão perigosa assim quanto a gente vê nos telejornais, né? Pessoa, não é que a gente tem que dormir tranquilo e esquecer da segurança, né? E depois nós vamos falar mais ou menos como que a gente deve se prevenir. Com certeza. É uma coisa que eu observo, né? Tipo, nós como seres humanos, nós temos alguns instintos, né? Que são bem próximos dos instintos animais, né? Basicamente. Então a gente vê o quê? Só que o que a gente defende, né? Basicamente são riquezas, né? Propriedades, né? Tipo, coisas. E por isso acontece assim, pessoas querendo pegar, né? E pessoas querendo defender. Basicamente isso. E aí que entra a parte da segurança, né? A prevenção. No reino animal, como eu fiz essa parada com o instinto, né? Eu vi que no reino animal não tem uma lei, né? Os animais, basicamente, eles, né, defendem algo, ou correm atrás de algo, e eles começam a brigar entre si, e acaba acontecendo, né, delitos entre eles. Só que não tem uma lei nem para classificar como delito, é claro. E, assim, as nossas leis, assim, por alto, assim, você acredita que as nossas leis são leis, assim, justas? Assim, tá tudo certinho? Você acredita que deveria dar uma melhorada para a nossa segurança? Qual a sua opinião assim, sobre Rapaz, esse assunto? essa é uma pergunta aí que é, na verdade, um desejo da população. O nosso Código Penal hoje ele é muito arcaico. A nossa lei hoje, ela prende, mas amanhã ela solta. Ela tem brechas aí, né? Se você, por exemplo, se aqui você estivesse falando com um advogado, nós somos leigos no assunto, né? Nessa parte de leis, né? Eu faço segurança. Mas, por exemplo, se você perguntar a advogado, ele sabe onde está a lei que prende a pessoa que cometeu o delito, né, o código, mas ele sabe lá na frente onde está a brecha que vai soltar. Né? A gente vê isso toda hora. Às vezes pessoas que tantos anos de cadeia foi condenado e logo está solto. Né? Então as leis nossas, elas são muito flexíveis e nós estamos assim em uma situação muito difícil, porque
a lei, ela favorece quem tem condição financeira hoje de pagar, né, pagar bons advogados, por exemplo, né, pessoas que se eu ou você, Deus nos livre e guarde, acontece alguma coisa conosco, talvez a gente tenha condição no máximo de pagar um advogado, ou talvez a gente vai precisar de um advogado do setor público, né? Mas hoje a pessoa que tem condições tem N advogados, homens que estudam para exatamente achar essas brechas. E nossa lei hoje ela é isso aí. Ela é isso aí. Os animais, eles não têm leis, porque eles não têm raciocínio, né? Eles fazem por instinto, por sobrevivência. Não é verdade? Uhum. Agora o homem não, ele faz para diminuir o outro, para tomar do outro, né? E humilhar o outro e por aí vai. Infelizmente a lei do nosso país ela é bem flexível para isso aí. Em muitas cidades, né, vemos aqui sobre essa questão de segurança, o menor, né, sendo usado para cometer crimes, né, e beneficiar grupos, né, basicamente. E em nossas leis, o menor de idade, até tal idade, né, até de ser o maior, ele não pode ser preso. E algumas nem por reformatório pode ir. E dependendo do local, não tem nenhum reformatório, basicamente. Não sei se eu posso usar essa palavra reformatório, né? Que existem instituições aí que tem essa forma de cuidado com o menor. É verdade. E pode. você, tipo, seria a favor da menoridade, no caso, da penal? Com certeza. Porque como que um menino de 16 anos ele pode matar e não ser condenado, mas ele pode voltar? Eu acho sim. Porque o que acontece com o nosso país? Nosso país ele tem 3 problemas para formar um delinquente, um meliante, se eu posso dizer assim. Né? Uhum. Porque o homem nasceu para ser gente de bem mesmo. Né? Com certeza. Então nós temos 3 problemas. E você pergunta sobre a maioridade. Mas, por exemplo, esses problemas, ele começa, ó, ele é o religioso, né? Família e o lado do Estado. Né? O Estado promover situações para criar o homem de bem. E a família que é a base também. Então, quer dizer, hoje você pega um menino de 15 anos que ele mata, que ele rouba e ele é menor. Mas até onde a gente sabe, 16 anos pode votar, né? Até então, acho que parece que 16 anos ou é 18 anos. Então, quer dizer, eu acho que tinha que acontecer isso. Eu concordo isso plenamente. Eu acredito também que eu acredito que até seria menos usado eles, né, os jovens no crime, né? É porque às vezes o de maior faz e fala que foi você. Isso, eles colocam lá É mais né, fácil. como a bucha do canhão, né? Eles botam o adolescente e eles acabam morrendo. Exatamente. Muitos ali, pouca maturidade, são influenciados por gente de má fé maior, de idade, colocam eles ali na frente e aí eles acabam fazendo errado. Não quer dizer que eles vão. Não vai acontecer esse tipo de crime, né? A gente não pode prever isso, mas a gente né, eu penso assim, que basicamente deve mudar um pouquinho isso. Porque senão. Esperemos, né? Isso. Porque assim, rapaz, é triste a gente ver tanto a família ali né, sendo morta por um jovem ainda. É isso mesmo. Aí você concluindo aí, quer ver, ó, olha para você ver, o Estado tem culpa, né? O Estado ele tem que investir primeiramente em educação, né? E a família tem culpa, uma grande parcela de culpa. E o lado espiritual, que essas 3 bases para formar uma pessoa, né? Aí o que acontece? Se o lado espiritual e a família estiver bem, ainda que o Estado for omisso, a pessoa consegue ser um homem de bem. Entendeu? Mas eu sou do tempo, se você me permite contar uma pequena experiência da minha criação. À vontade. Eu cheguei em casa, eu morava no início, onde começou a cidade, eu morava no bairro Fundão, aqui em Montanha. Na última rua eu fui criado. Aí tinha um pé de manga de um vizinho nosso, e essa manga era plantada na cerca dele, que limitava a rua, né? Quintal de lado.
e a manga já estava assim pro lado de fora da rua. E eu arranquei essa manga. E eu cheguei em casa e meu pai quase que faz eu ir lá colocar no lugar. Não coloquei porque não tinha como colocar mais. Colar ela no lugar. Então aí você vê que começa lá com a família e a vida espiritual. Agora, é claro que o governo tem que investir nessa base que é a educação, né? E mais outras coisas para envolver a criança, o jovem. Por exemplo, escola integral é uma coisa muito interessante, né? Que a gente vê ainda já. A escola militar é outra coisa extraordinária, né? Isso, a educação, ela é uma forma... Porque é uma coisa que eu sempre observo. Me falam, não, educação e escola. Eu tinha basicamente um antônimo ali nessa palavra educação e escola, basicamente. Porque assim, embora os professores trazem ali a parte educacional, mas na nossa escola eram algazarras. Na minha escola não tinha educação não. A educação era só na hora que o professor falou, ô gente, vamos calem a boca. É a hora mais educada que calem a boca, né? Então, tipo, só pra você ver como é que era a educação, assim. Não era todos os professores não, mas alguns, né, eles usavam a expressão, né, pra gente... Mas isso aí tem muito a ver com a criação, né? Então, era muito, naquela época, eu via que eu achava meio antônimo, assim, escola e educação. Né? Mas, assim, na hora mesmo da aula e tudo, a gente tinha mais, às vezes, mais medo do professor, né, de certa forma, do que realmente, assim, respeito e outras coisas, né? Então, hoje, eu não sei como tá, basicamente, que eu não acompanho, assim, as salas de aula. Mas eu vejo que são outros tempos. E a gente espera que cada vez mais, né, melhore isso, né? Porque na minha época mesmo eu vejo que a educação ali, tipo, dos colegas e todo mundo ali, aquele bullying que era demais, né, a galera? Então é uma coisa que eu sempre observo que os nossos relacionamentos não eram bons. Então a nossa educação ali não era das melhores. Quando a criança, né, deixa de ser criança, ele cresce mais, né, eu observo que muita coisa muda por questão de fator, assim, até eu acho da natureza mesmo é mudando. Porque, assim, pelo tipo de criança que éramos ali naquela época, eu até eu vejo que hoje todo mundo, gente educada, gente bacana, gente legal, entendeu? Tipo, eu falei, mas de onde foi? Eram muito mal educados mesmo, a gente brigava, era muito... Mas aí tem um detalhe, por exemplo, quando eu estudava lá no primário, eu era assim, conversador. Eu sempre fui muito conversador, me expressar, isso está dentro da minha natureza. Quando eu fui trabalhar na área de segurança, eu precisei mudar isso na minha vida. Quando eu fui trabalhar de criança, fui trabalhar em comércio, aí que eu realmente evoluí mais ainda na questão da comunicação, de chegar até as pessoas. E na segurança foi o reverso, eu tive que melhorar isso aí, mudar na verdade. Agora, só que nessa época eu estudava, que eu conversava, essa coisa, deixa meu pai soubesse, o professor mandasse um bilhetinho para minha mãe. Então por isso que hoje nós somos pessoas que você vê, são educados, mas menino quando está em casa sozinho, depois se encontra, é até meio que natural. Agora, quando ele é educado em casa, ele cresce educado. Agora, essa questão que conversou, brincou, mas as nossas brincadeiras daquela época, hoje seriam ofensivas, né? Hoje seria bullying, mas naquela época era a coisa mais natural do mundo. Então no recreio, você correr, você brincar, isso é menino. Se você pegar, por exemplo, um menino, tem 10 meninos aqui, na hora do recreio, sentar todos os dois para bater papo, para conversar sobre a matéria, não é menino. Os meninos têm que brincar mesmo. Agora, deixasse um professor chegar e mandasse um bilhetinho para o pai da gente, que o negócio ia ser feio pra gente. O tempo fechava na casa da gente. Vou compartilhar até com você, pessoal de casa, uma brincadeira que a gente fazia basicamente, né? A gente ia para uma quadra de futebol, né? Futsal. Aí a gente pegava, colocava uma lata ali. Uma lata no meio ali e começava, tipo, chutar a lata, né? Só que quem tivesse com a lata, os outros chutavam a lata, não, chutava a pessoa. As nossas brincadeiras eram essas, assim, entendeu? Assim. Na época. Eu já me machuquei jogando bola. Você falou uma coisa engraçada, a gente jogando bola em aula de educação física e
tinha uma quadra e o campinho era meio que, não era bem um campinho, era um espaço que a gente brincava. Aí eu acho que a pessoa capinou, fez aqueles montes, e eu estava driblando com um colega, e o outro chegou, subiu naquele monte de terra, subiu e desceu e bateu na minha clavícula e quebrou. Nossa! Eu era menino. Então o menino tem dessas coisas. Hoje é que você não pode falar qualquer coisa, você não pode fazer qualquer coisa, né? Porque as leis, elas evoluíram nessa questão aí, né? Uma coisa que eu observo que as pessoas daquela época, que eram mais assim, atentados, né? Uhum. Eles são pessoas assim muito criativos hoje em dia. Assim, eu vejo que alguns artistas, alguns viram tipo desenhista, fazem alguma coisa assim, cria alguma coisa e tal. E tipo, eu quero ir no futuro aqui agora, né? E ver essas crianças assim hoje quietinhas e tal, com essa privada, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode ser assim e tal. Como será o vosso futuro, né? É um questionamento que eu deixei no ar, né? Pessoal de casa, comenta aí como serão nossas crianças comportadas no futuro. Exatamente. Espero que sejam melhores que nós, né? Mas são questionamentos, né? Que a gente... Dá a impressão que está tolindo a liberdade, né? Da criança, né? E aí a criança fica presa, né? Mas por outro lado, hoje tem muitas condições. Por exemplo, você vê hoje, isso aí o pai, ele tem que estar atento a isso aí. Porque é o seguinte, às vezes a criança, ela tem que ser muito bem no seu falar, no seu agir, no meio da população, para não ser processado em alguma coisa, os seus pais. Alguma coisa dessa forma, bullying, esse detalhe, né? Que criança não vai ser processada, né? Estamos falando aqui de criança. Mas essa questão do bullying, essas coisas, a criança tem que saber o que fala e tal. Mas por outro lado, o pai, hoje, com tanta informação que tem, se ele tem condição de ajudar o filho dele a crescer profissionalmente, passando por lá desse tempo fechado, que não pode isso, não pode aquilo, né? Até porque que a regra mantém a pessoa em uma posição também muito boa também, né? Tudo bem que antigamente você chamava uma pessoa por um nome, por um apelido de família, aquela alegria e não tinha problema. Mas hoje os tempos mudaram, mas de qualquer forma, eu não acho legal essas coisas por um lado, mas por outro lado também ninguém vai se sentir destratado. A pessoa gosta de ser chamada pelo nome, né? Vai ser chamado pelo nome. Eu acho que vem ao pai, ele perceber isso aí, ó meu filho, você não pode fazer isso, mas você tem condição totalmente, você tem talento para isso ou para aquilo, né? Acho interessante isso aí. A pessoa, quando é assim mais jovem, né? As crianças, ele basicamente não tem muito assim noção, né, do que faz basicamente, né, do que fala. Eles querem assim, como é que se fala? Aparecer, basicamente, usar essa palavra, né? Criança quando reúne com a outra, né? Ela quer, tipo, ser superior. Umas querendo tá acima, né? Pra zoar, pra brincar e tal. E hoje, né? Como adultos, né? Éramos crianças antigamente. A gente pensa também que nossos filhos devem ser um pouco diferentes, né? Também tem muito isso, né? Essa geração da agora é uma geração que a gente quer fazer um pouquinho diferente do que a gente era mesmo, na verdade, né? Eu acredito que isso pode contribuir, assim, até na questão, né, de segurança, igual a gente começou o nosso assunto, né? Porque, assim, o comportamento das pessoas define essa parte, né? A agressividade. Tipo, é uma coisa que é muito, como se fala, ofensiva. Comum hoje, né? Isso. Vamos supor, tem gente, né? Você está na sua área ali, né? No seu trabalho, no seu local específico. Aí chega um meliante com a cara muito tranquila. E na hora H ele pode te surpreender. Aí você pensa, até quanto o ser humano pode guardar uma agressividade para abordar uma situação e trazer a sua vida em risco e a vida mais de outra pessoa. É por isso que eu acho, assim, voltando, continuando aqui a falar de segurança, que a segurança, ela evoluiu muito, né? Primeiro a minha segurança pessoal, né? A gente pode falar depois. Depois, assim, não ficar nesse que falando da segurança pessoal, segurança, o trabalho da gente, a profissão da gente, ele vai sempre voltando. Agora, a segurança privada hoje,
ela sempre tem evoluído, né? Por exemplo, a nossa profissão ela é regulamentada e fiscalizada pela Polícia Federal, né? As empresas que os vigilantes trabalham, elas são especializadas, fiscalizadas, regulamentadas, elas trabalham dentro da lei. Outrora houve empresa por aí atrás, fizeram coisas erradas, deram calote, mas sim, as empresas vêm se evoluindo para isso, né? Então, hoje, por exemplo, aí voltando, por quê? Uma das coisas que elas são obrigadas a contratar são pessoas que são treinadas e cursadas, fez curso para aquilo. E depois manter manutenção daquele curso que é de 2 em 2 anos. Então, no curso e na minha manutenção, no aperfeiçoamento a cada 2 anos, nós somos ensinados por esses eventos. Se esses eventos acontecer, nós temos que estar preparados, nós somos preparados para agir da melhor forma. Ah, mas com fulano não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu, tinha que agir de forma correta. Mas, até então, nós somos treinados para agir da forma correta. Agora, é claro que no calor do problema, pode acontecer, como falamos aqui, de você não fazer tudo corretamente, né? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que luta karatê, por exemplo, camarada faixa preta, e numa hora numa briga ou outra ali, ele não está esperando e ele não usa a arte dele como ele deveria usar. Isso pode acontecer, né? As pessoas às vezes me fazem pergunta, por exemplo, pergunta: se isso acontecer, você atira ou você não atira? Uma ação provoca uma reação. E a reação não é uma reação, são várias reações que a pessoa pode ter num evento desse. Nós somos treinados para reagir da melhor forma possível. Mas assim, é na hora do acontecimento. É por isso que quanto mais o aperfeiçoamento e esse negócio de uma cidade tranquila, a gente tem que estar pronto como se fosse acontecer agora. Infelizmente não pode dormir no ponto. Com certeza. Olha, conversando aqui, né, eu tive aqui uma curiosidade, não sei se você vai poder me responder. É o seguinte, existe todo um processo para a pessoa atuar na área de segurança. E ali, por exemplo, a pessoa já tiver a ficha, existe a parada falada ficha limpa, né? Por exemplo, ela pode fazer o curso, ele tendo alguma passagem pela, né, alguma coisa. Como funciona? A pessoa condenada por processo, ela não pode. Mas se tiver absolvido já... Tem que ser, porque a gente, na verdade, para fazer o curso, nós tiramos diversos documentos provando como está, certidões negativas. Nós tiramos diversas certidões negativas para informar como que nós estamos agora. Você tem que estar limpo, né? Você tem que estar limpo. Você tira na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Eleitoral, né? No Fórum. Então, para saber como está a sua situação, você tem que estar limpo para ser um vigilante. Se tiver alguma coisa irregular, basicamente... Se eu não me engano, são mais ou menos, da última vez que eu fiz o aperfeiçoamento, que vai fazer 2 anos agora, se eu não me engano, só certidões, fora os documentos pessoais e comprovante escolar, tal, comprovante residencial, só documentação ligada a essas instituições são quase umas 10, é porque muda muito, né? Mas tem que estar totalmente limpo, porque se você estiver enrolado no CPF, você não faz. Psicologicamente, a pessoa para atuar nessa área, ele tem que estar bem, é isso? Então, sempre vocês têm aquele... No curso lá tem algo, o psicotécnico, né? Tem outras coisas. E tipo assim, igual lá, vamos supor que de 2 em 2 anos, né? Tem lá as, né? Reciclagens, não é isso? A gente chama de reciclagem, né? Reciclagem. Concurso de aperfeiçoamento, né? E tipo assim, acontece que tem pessoas que trabalham em certos horários, né? Não estou falando só do seu setor lá, mas tem a pessoa que trabalha à noite, né? E à noite a pessoa às vezes basicamente perde um pouquinho de sono.
O treinamento é específico, é um pouco diferente? Para como noite, será? para dia? Isso. Não, não. Porque é o seguinte, a pessoa ela não deve exceder a sua carga horária de trabalho, né? Por exemplo, se eu trabalhei à noite, eu vou trabalhar sempre à noite. E geralmente quem trabalha à noite é uma escala de 12 a 36. Noite sim e noite não. Então, infelizmente, à noite, porque a noite, na verdade, a noite ela foi feita para dormir, né? Então, se eu trabalho à noite, o vigilante que trabalha de dia, o mesmo treinamento que ele recebe do que trabalha de dia, recebe à noite, né? É claro que à noite tem um adicional noturno que recebe, mas é uma questão psicológica. Agora, ele que tem que fazer esse preparo. Como é esse preparo? Ele tem que procurar ter uma boa saúde, porque apesar que você pode perder uma noite e dormir o dia todo, que não é a mesma coisa para a sua saúde, de jeito nenhum, né? Até porque nosso corpo precisa de escuridão mesmo para dormir. Nosso corpo necessita de escuridão. Você quer saber se você está se está realmente escuro para você dormir? Você paga as luzes e coloca sua mão na sua frente. Você não vê sua mão ali, está interessante. Isso que eu estou falando é de especialistas, né? Mas a pessoa que trabalha à noite, ele vai ter que dormir de dia, porque à noite ele tem que ter atenção. E dependendo do lugar que ele trabalha, ele vai ter que ter muita atenção mesmo, né? Para qualquer coisa não tirar a atenção dele, qualquer ruído não tirar a atenção dele. Você trabalha numa indústria, por exemplo, ele tem que ficar QAP, sempre na escuta. Porque quando se liga uma máquina lá, naquela indústria, alguém pode dar um disparo perto dele e ele não ouvir. Então ele tem que estar mais atento ainda, né, em alguns aspectos. Mas o treinamento não há para quem trabalha à noite na indústria ou para quem trabalha numa instituição financeira durante o dia. Você vai na questão de atenção, a atenção é a mesma. No caso, eu sempre observo que o vigilante tem que trabalhar em pé, né? Isso o tempo todo. É, acontece durante, por exemplo, vamos supor, no seu dia de folga, um exemplo. Basicamente, tem horas que era para você estar sentado, você, sem querer, você está em pé também, só porque acostumou trabalhar. Acontece esse tipo de coisa com você? Só se acontecer alguma coisa ligada à minha segurança, né? É. Não só eu, mas muitas pessoas, ela dá um impacto quando isso acontece. As pessoas costumam falar que a paixão nacional é o futebol, né? A paixão nacional do vigilante é a cadeira, quando ele pode sentar. Tem esse detalhe aí. Por exemplo, assim, no nosso trabalho que a gente faz, não é todo lugar que o vigilante tem que ficar em pé. Em instituições financeiras, por exemplo, já não fica em pé. Muitos lugares ele fica em pé. Uma minoria que ele fica sentado. Entendeu? Mas, quando eu estou fora do meu trabalho, eu não fico em pé hora nenhuma, só se tiver necessidade. Sempre eu quero ficar sentado. Até porque, por exemplo, a gente tem problema de coluna, a gente faz tratamento. Então, quer dizer, homem nenhum gosta de ficar em pé. Fica por necessidade. Porque você em pé, você tem mais condição de agir em uma hora que precisar. Entendeu? Uma coisa que eu tenho observado, né, que às vezes a gente vai pegar uma informação com algum vigilante, no caso, e aí, se a gente chegar um pouquinho perto, a primeira coisa é fazer assim com... Ele faz assim com a mão, né? Tipo... fala um pouquinho sobre isso pra gente. Veja bem. A melhor... esse negócio é bem longo. Eu vou falando nos pedaços de acordo com se pergunta. Por exemplo, a segurança, ela é bem feita, a gente diz assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, quando acontece alguma coisa numa instituição que você trabalha, um roubo, um assalto, alguma coisa, geralmente, não totalmente, você pode ficar perfeitinho acontecer e você não conseguir conter. Mas, geralmente, quando acontece alguma falha na segurança. E um caso desse aí, assim, lá no nosso trabalho, na instituição que eu trabalho, assim, geralmente a gente não põe a mão, mas a gente afasta um pouco e sempre com a mão na arma. Entendeu? Já aconteceu de uma pessoa falou, calma, não, mas é medida de segurança. Você está entendendo? Porque é o seguinte, a pessoa ela pode vir com as melhores intenções para você, mas você não sabe. Você não sabe. Às vezes você conhece a pessoa. E outra coisa, você chega no meu trabalho, por exemplo, na instituição que eu trabalho, e você vai me perguntar uma coisa.
você precisa da instituição, uma coisa ali sua, primeira coisa que eu tenho que ser com você educado e já te encaminhar para alguém que vai te atender. Uhum. Porque às vezes, o que acontece? Quando você vai ali me procurar, pessoa nenhuma consegue dar atenção, uma olhando para a outra. Se eu estiver conversando com você aqui agora e eu virei para ouvir a outra, já não estou te dando atenção. Então, por isso que a gente evita. Chegou, a gente imediatamente, por exemplo, você é meu amigo, você chegou no meu trabalho, quer me cumprimentar, se você puder cumprimentar de longe é melhor para mim. Entendeu? Joga um piscar, o corpo fala, né? O Com corpo certeza. fala, você dá um piscado, um balançar de cabeça e tal, você tem, não vai tirar a atenção. Mas chegou lá, geralmente o vigilante não gosta que a pessoa fique na frente dele. Geralmente você chega, mesmo para pedir informação, ele já, até um colega de trabalho da instituição que chega, ele já sai de frente, né? É um piscar de olhos, você te presta atenção. É uma questão de segurança que basicamente são etapas, né? Tem bastante. Para tal posição você tem que estar preparado para isso, né? Para aquilo, né? Então acho interessante. Acho muito Até bom porque a gente tem essas lugares medidas certos para a gente ficar estratégico, né? Toda empresa ela tem os lugares estratégicos dos seus vigilantes. Qualquer empresa que seja, né? Tem aqueles que faz ronda, tem aquele que fica no local dele, no posto. Né? As câmeras de segurança no local de trabalho, você prefere... mais uma medida assim para inibir a pessoa? Como é a sua... Olha, quando a gente fala de segurança, hoje em dia as coisas assim, elas mudaram muito para melhor. Né? Antigamente colocava lá, que a gente chamava de guardinha, né? É interessante que os instrutores da gente pedem assim, ó, pede as pessoas quando falar com jeito, não chamam vocês de guardinha, igual, vocês são vigilantes, vocês são profissionais de segurança, né? E existe quando é uma pessoa conhecida, é o guardinho, pelo amor de Deus, não me chama de guardinha. Mas esses com muita educação, né? Você tem intimidade com a pessoa também, né? Tem que ter muito cuidado também, né? Vai xingar uma pessoa. Mas antigamente se colocava uma pessoa lá, um indivíduo, sem nenhum treinamento. Hoje, além dele ser treinado, ele é obrigado a ser treinado. Ele tem uma carteira chamada Carteira Nacional de Vigilante. Se a Polícia Federal chega lá quando for fazer verificação da instituição e a verificação da segurança, a primeira coisa que ela me pede é minha carteira. E se eu não entregar minha carteira, a empresa vai ser multada. Ela tem que estar atualizada. Aí, como você falou, as câmeras. Hoje não é o vigilante. Hoje é um conjunto de segurança. Hoje é um sistema, instituição. Você chega numa indústria, por exemplo, tem a câmara, entendeu? Numa instituição financeira tem a porta giratória. Tem outras coisas que ajudam o vigilante a trabalhar. A câmara é uma delas que ajuda o vigilante a trabalhar. Eu observo que, basicamente, eu acredito que muita gente que tiver má intenção, tendo a câmera, vai tremer mais um pouquinho. Vê o segurança, vai tremer mais um pouquinho e pode desistir disso. O detalhe, quando você vê, por exemplo, você pega um supermercado que tem lá os vigilantes e tem o sistema de monitoramento, tal, tem câmera, tal, o circuito, tudo ali preparado. Se você pega uma loja que ela está fechada, ela tem câmera. O cara vai lá, quebra a vidraça, a câmera vai servir para investigação. Você está entendendo? Para uma ação da polícia pós o acontecimento, né? Corretiva. Exatamente, corretiva. Agora, preventiva, por exemplo, um supermercado grande, você pega lá um supermercado grande que tem todo o sistema. Lá tem uma sala que tem vigilantes, pessoal do monitoramento. Ó, o rapaz está pegando um biscoito aí, ó, tá colocando. Ó, esse rapaz chegou com a calça e tal. E aí a gente, geralmente, se usa códigos, né? Um código nacional de segurança, que a gente aprende no curso, passar uma mensagem, chamar a pessoa, ó, falar a placa de carro, a gente fala por código, né? E aí, quando o vigilante que está lá em cima na sala, a câmera vai servir. A mesma coisa das outras instituições, de uma indústria, de instituição financeira, vai ter ali a câmera para ajudar no momento mesmo. Se acontecer alguma coisa, vai ajudar no momento. Até mesmo na postura do vigilante. Ele tem que ter postura de vigilante. O vigilante ele tem que ter postura diferenciada de recepcionista. Entendeu? O vigilante ele tem que estar ali pronto observando todos os movimentos de pessoas conhecidas ou não. Às vezes você chega na instituição, você chega nervoso. Aí o vigilante já fica de olho em você. Porque ele não sabe.
qual é a sua reação, o que você está na cintura, você veio ali para, né, para se cometer alguma coisa, ou você brigou com a mulher, ou você está com raiva da instituição, né, ou é uma fábrica, seja lá uma indústria ou um supermercado, você vai entrar ali que você está chateado com alguma coisa. Então, até você chegar nervoso, você chegar alegre demais, educado demais, simples demais, a pessoa chega simples demais, não sabe nem entrar, tudo isso aí o vigilante ele fica... Porque é os detalhes, né, que você tem que ficar bem atento. Você quer ver uma pessoa chegar, a gente não conhece a pessoa, ela é muito educada demais, ao extremo, a gente já fica de pé atrás. Às vezes uma pessoa simples, vai passando numa porta, bate a cabeça no vidro, para dizer que não sabe nem entrar no local que você trabalha, você já fica de olho nele. A obrigação, nós somos obrigados a olhar isso. Nós temos obrigado a usar os nossos sentidos, a usar a nossa visão, usar a nossa boca para falar na hora correta, principalmente no relacionamento da segurança, e a empresa que você trabalha, a instituição que você trabalha, verbalizar em algumas situações com a gestão daquele lugar, se tiver alguma coisa estranha acontecer, para junto ali com a gestão, para a polícia, entendeu? Com a empresa que a gente trabalha também, vai usar a boca, o ouvido para ouvir. Só que eu falei assim, você ouve muitas coisas. Às vezes você está ali na instituição, você ouve um bocado de coisa. Você nem está prestando atenção muito naquilo. Mas quando falar aqui em alguma coisa de vigilância, aí você já fica atento. O que vai falar de vigilância aí? É isso. Aqui no caso, né, para quem está em casa assistindo a gente sabe que você, além de vigiar, né, você também faz umas pedaladas, né? Mas na área de ciclismo, não é isso? Ciclismo, E fala um pouquinho pra gente. Pedal é uma coisa assim que... Geralmente tem coisas que a gente faz na vida por amizades, né? As pessoas começam a conversar com a gente. Eu tenho um colega lá que ele começou a falar sobre pedal, nós batemos um papo. E na verdade, o ciclista, a maioria deles começa a pedalar por causa disso mesmo. Ah, o outro começou e tal. Eu não sou um ciclista para competir, né? Eu pedalo só para fazer exercício, né? Eu tenho um problema de glicose que sobe, queimar a glicose do sangue. É fazer assim, movimentar, né? Porque seu corpo tem 3 pilares, né? Alimentar bem, dormir bem e exercitar. E geralmente as pessoas não fazem nenhum dos 3, né? Alimentar corretamente, dormir. E o ciclismo entrou assim na minha vida assim, como algo bom. O ciclismo eu acho assim que é uma prática muito boa, né? É melhor do que outros exercícios, né? Porque as pessoas que jogam bola, por exemplo, que gostam de jogar bola, claro, é um exercício, um esporte muito legal, né? Mas assim, por exemplo, eu não conseguiria nem chutar uma bola, porque você pega lá os profissionais da bola só andam machucados, né? Ainda mais nós não temos esse tal desse preparo, os camaradas ficam ali preparados. E o ciclismo é uma coisa boa. Eu comecei a pedalar, deve ter uns 4 anos mais ou menos. Apesar que tem quase um ano, né, que eu parei para fazer tratamento. No caso, você fez uma comparação aí, né, de futebol com ciclismo. A questão, né, do futebol, né, é porque é contato, né, com outra pessoa. Agora, se fosse, por exemplo, às vezes igual, vamos colocar ali o bicicross, vou usar o pedal. As pessoas machucam muito, né, porque eles competem no contato, eles querem tirar vantagem do outro, empurra, né, mas é a questão mesmo de tá contra o outro, né, basicamente, né, a competição. Na competição, eu na verdade, assim, eu não acompanho muito competição, não, né, assim, nem nunca fui na competição. Eu só faço ciclismo para exercício, né, e às vezes tem até os amigos que vai 10, 15, 20 pessoas pedalar, eu procuro pedalar ou só ou com um amigo. Por quê? Por causa da incompatibilidade de horário. Eu tenho horário, a pessoa tem outro. E outra coisa, às vezes você vai pedalar com a pessoa, ele pedala menos do que você, e outra hora ele pedala mais do que você. Entendeu? Então tem esse detalhe também. Às vezes eu pedalo com um camarada que ele pedala mais do que eu vou exceder a minha condição, entendeu? E eu já faço para exercitar. Eu vou com um camarada que está começando, aí eu vou perder o exercício, que eu vou muito devagar, né? Então tem que cada um tem o seu limite, né, para pedalar. Tem que ter uma compatibilidade. A questão aqui eu vou tocar no assunto de segurança e ciclismo ao mesmo tempo. Pode ir mudando aí, quem está aqui para aprender junto.
Então, assim, eu tenho observado que, infelizmente, na nossa cidade já aconteceu alguns acidentes. O ciclista está na beira do asfalto, né? E um carro acabar afastando ele e ele machucar, né? É, o que você, assim, você tem alguma ideia, assim, de uma forma segura disso não acontecer e tal? Sim, sim. Eu tenho a receita, né? Até tem a receita para evitar esse tipo de coisa, né? Pelo menos evitar um pouco, né? Porque tem hora que o ciclista cai e num lugar que nem carro praticamente passa ele cai, né? Tem lugares difíceis. Por exemplo, você pega aqui, vamos falar aqui nossa cidade maravilhosa, que eu sou apaixonado pela minha cidade. O pior trecho de pedalar aqui é de Montanha Vinhático. Por quê? Não tem acostamento. Não tem pista de ciclismo. Quando você vai daqui por 30, não tem também. Porém, é um asfalto melhor e não passa quase veículo. Mas é que o tráfego aqui de Montanha a Vinhático ele é mais intenso, né? Aqui para a nossa cidade ele é mais intenso. Não é comparado a uma rodovia, a capital e tudo mais. Mas para o ciclista é perigoso, porque não tem. Se tivesse uma pista de ciclismo. E outras vezes também a negligência da gente também. Tem que ter cuidado. Por exemplo, eu já pedalei. Eu não sou muito pedalar em estrada de chão, não. Eu gosto mais de pedalação. A maioria dos ciclistas bons, os bons, eles gostam muito de trilha, estrada de chão, os bons. Eu sou um aprendiz, eu pedalo para exercício mesmo. Não sou os meninos. Nós temos muitos meninos bons de bicicleta, mas eles gostam muito de trilha. Eu gosto de andar no asfalto aqui, entendeu? Mas uma vez eu fui andar de estrada de chão com os colegas, fomos juntos e pensava que não estava na contramão. O outro colega, sai da contramão aí que é perigoso. Então quer dizer, às vezes é num lugar que não te oferece segurança na questão de não ter uma pista de ciclismo, um bom acostamento, e às vezes também a negligência da gente como ciclista. Tem que, porque a bicicleta é um veículo também, e ela tem que estar bem sinalizada. Você, por exemplo, você está na pista, você vai atravessar, você tem que sinalizar para o motorista, saber, na rua, né? Porque na pista você vai ter que parar e deixar o motorista passar. Mas na rua, o correto é você levar o braço, entendeu? Para dizer que você vai atravessar. Eu observo que na rua, né, muita gente anda De na todo jeito. contramão. Anda na contramão e tal. Tipo, não tem. É assim, mas eu acredito também que é falta assim de. Como se fala? De orientação, né? Porque assim, eu não vejo ninguém reunindo o ciclista, só vamos ter umas leis aqui de trânsito, que o ciclista tem que fazer isso, aquilo. Não tem. E se tiver também, quer extorquir. Daqui a pouco as pessoas vão sair de bicicleta e tem que pagar alguma coisa, né? Mas aqui o detalhe é o seguinte, ó, uma vez eu vi na televisão, assim, um repórter entrevistando alguém lá, e aí alguém falou assim, a pessoa falou assim que, por exemplo, o ciclista, na pista, no cara dele tem que andar na contramão, para ele ver o carro. Mas, assim, isso que eu ouvi, mas os ciclistas, os meninos que pedalam muito mais, são profissionais de pedal, eles falam que você tem que ir na mão, entendeu? Eu, para ser sério, eu me sinto um pouco seguro na contramão que eu estou vendo o carro, né? Mas eu acho que o certo é você andar na sua mão certinho, porque é como se fosse um veículo, ainda que não tem motor, mas respeito isso aí. Mas nós temos pessoas aqui em Montanha que pedalam, pessoas muito responsáveis, homens que levam esse pessoal que pedala há muito tempo aí, são professores nisso aí. Olha, enquanto a gente pergunta a eles ajudam muito isso aí. De vez em quando eu fazia uma corridinha em pista assim, né? Eu preferia também ir na contramão, correndo, né? Só que eu observei uma coisa, que quando vem um carro querendo ultrapassar o outro, aquilo é péssimo pra gente, que a gente fica mesmo. Acabou, não tem mais espaço, né? Perigoso, é perigoso. Então, tipo, é bom porque você vê o carro, mas Se no vir outro atrás, você no não caso, vê. quando ele vai ultrapassar muito mais rápido, né? E você falou uma Então, coisa interessante aí, que um colega, um amigo meu, que ele pedala há mais tempo que eu, e ele é bem profissional, né? Voltando aqui a falar, eu só pedalo para fazer exercício mesmo. Ele falou uma coisa parecida com essa, ele falou assim, ô Neres, ele falou para mim, ó, é o seguinte, se você vai na contramão e um carro bater em você, você vai chocar de frente. A questão da lei da física, né? Você vai, seu impacto. Se você está na mão certa e o carro te pegar de costas, você já está indo. Então o impacto ele é diferente. Ele falou isso para mim. Agora assim, o certo é você andar na mão mesmo. Né? Hora enquanto eu ando na contramão, pensando igual você, aquela segurança. Caminhada, eu gosto de fazer muito na contramão, mas o correto é você andar na sua mão certa. eu observei que as de bis, o que aconteceu?
vem aquela carreta, né? O ar dela bater, né? Balança. Rapaz, eu pensei, eu tava de bis, a minha bis quase saiu da estrada esses dias. Aí a gente às vezes fica pensando em bicicleta. Bicicleta que é muito mais leve. Nossa, é muito, assim, tem uns riscos, né? Exatamente. Tudo que a gente vai fazer hoje, né? A gente precisa da segurança, né? Exatamente. Como nosso assunto aqui, estamos abordando desde o início. A segurança está em tudo, né? E tá em tudo. E a vida da gente é algo mais importante. Então a gente procura ali. Também vamos parar de fazer as coisas, né, gente? Vamos parar de exercitar, parar de sair na rua, né? Por causa do medo, não é isso? Você viu que eu falei aqui que eu faço errado, mas o correto é andar na mão, né? Às vezes, assim, eu fazia assim, andar de bicicleta e a caminhada eu gosto muito de fazer na contramão, mas também porque hoje às vezes eu vou na calçada também, né? É diferente. Mas a segurança é um negócio muito importante. A segurança, ela não é o remédio, né? A segurança é a prevenção. O remédio tem diferença da prevenção. Por exemplo, se você está com alguma inflamação, você vai tomar um anti-inflamatório. Se você não quiser pegar a doença, você vacina, né? Exatamente. Exatamente. O anti-inflamatório te traz danos colaterais, né? É os rins e por aí vai, ele prejudica os outros órgãos. Mas a vacina ela é preventiva, né? Fortalecer seu corpo, deixar seu corpo imune para quando vir. Porque nosso corpo ele tem autodefesa, né? E a vacina ajuda nisso aí. É isso, no caso, nós falamos aqui um pouco no início da sua parte profissional. Falamos ali agora da parte de um hobby, não é isso? Que você usa para exercitar. E falamos aqui um pouco, você falou comigo, compartilhou um pouquinho a história, né? Como você começou aqui na cidade, né? Aí se você sentir a vontade a falar, né? A minha história, assim, não é porque é a minha história não, né? Mas eu sou um camarada, assim, uma pessoa muito privilegiada, né? Deus é muito bom, sempre foi muito bom com a gente, né? E hoje eu sou muito feliz pelo que Deus fez comigo, né? Porque é o seguinte, quando eu nasci, eu morava onde começou a cidade, Fundão, né? Chama o bairro Fundão. E meu pai continua sendo trabalhador, nós não somos ricos, mas se comparar aquela época com hoje, com o conforto que nós temos hoje, a sociedade, né, geralmente. Mas eu lembro que meu pai era jardineiro, ganhava um salário mínimo para sustentar uma família grande, 9 filhos, morreram 3, ficaram 9. Depois alguns casaram e tal. E ali eu construí uma casa no próprio bairro. Construí uma casa ali, trabalhando no supermercado. Graças a Deus, foi a oportunidade que Deus me deu. E construí, casei ali, daquela forma simples, mas maravilhosa. Aí minha esposa conseguiu lá fazer um curso, né, um preparatório, depois um curso, uma entrevista, eu sei que ela conseguiu trabalhar de agente de saúde, agente voluntário de saúde. Aí o que aconteceu? Fomos trabalhando os dois juntos, mas lá na frente nós conseguimos vender essa casa, comprar uma casa mais próxima aqui da praça, né? Não chega-se na praça, próximo. E aconteceu que logo, né, eu vou contar bem resumido, logo ela resolve fazer faculdade. E na hora eu fiquei preocupado, eu já estava trabalhando de vigilante, fiquei preocupado por causa do salário da época, para pagar e tal. E ela começou a fazer a faculdade, eu tinha um dinheirinho, tinha vendido uma moto, comprei uns bezerrinhos, voltei, estava com o dinheiro guardadinho, vendi e usei no primeiro semestre dela. No segundo semestre ela foi com a cara e a coragem. Chegou no final do segundo semestre, resultado, não tinha dinheiro, fez um FIES naquela época que era muito difícil, ela não conseguiu, hoje já consegue mais fácil. Aí eu sei que eu consegui na família me levantar um dinheiro para pagar o segundo semestre. Sem pedir, e fiz uns empréstimos, aquele negócio todo. Eu tenho uns irmãos extraordinários, meus irmãos, minha família, né? E aí consegui fazer esse empréstimo e paguei o segundo semestre. O terceiro semestre eu falei assim, eu não vou voltar para casa da minha mãe, que minha mãe já morava em outro lugar, né? Para a casinha que eu fui criado lá, aquela casinha simples ainda, para alugar nossa casa. Aí alugamos nossa casa, na hora que fui preparar a casinha, cheguei até a me acidentar, carregando material para lá e tal. Resultado, ela formou com um aluguel da outra casa cá e mais outras coisas e tal. E ela se formou em enfermagem, ela tem 12 anos que é enfermeira, né?
E quando ela fez enfermagem, nós continuamos assim, melhoramos um pouco o nosso conforto, alimentar melhor, né? Porque eu já estava num serviço de vigilante, já ganhava um pouquinho mais do que o anterior, e ela conseguiu um empreguinho e começa a melhorar, pelo menos a condição de vida. Mas também nada de luxo. Mantemos uma base. Outros já pensavam, vamos reformar aqui, comprar um carro. Falei, não, nós vamos ficar nessa casinha embaixo, no fundo, mas não vamos comprar. Nós vamos pegar a casa nossa alugada e vamos construir em cima para manter o aluguel. E aí essa história aí de 10 anos, nós conseguimos construir a nossa casa. Hoje nós temos alguns inquilinos. Depois nós casamos nossas 2 filhas, né? Fiz um concurso na prefeitura de Montanha, trabalho também na prefeitura, sou concursado, e casamos 2 filhas. Minha filha mais velha já tem uns 4 anos, mais quase 4 anos, que trabalha na profissão de farmacêutica. Minha filha mais nova trabalha agora, formou agora em farmácia também, né? Então, Deus foi bom demais com ele. E nós lutamos, né, para isso. Mandar até um beijo para minha esposa Simone e minha filha Deise e a Bia. As minhas bênçãos, né? Então, a minha história de vida foi isso. Então, hoje eu sempre falo para as pessoas, hoje eu sou uma pessoa assim, muito realizada. Porque da forma que eu comecei com minha esposa lá no início, já imaginou você comprar verdura uma vez por mês? Só uma vez por mês, né? E hoje, assim, o conforto que a gente tem, eu me sinto realizado. Casar 2 filhas, formar 2 filhas, minha esposa formar. Eu só terminei o 2º grau, mas tem meu serviço na área de segurança, tem um outro serviço concursado. Então eu acho que eu sou muito realizado. Resumidamente, minha história é isso aí. E cercado de gente boa, né, meus familiares, né? E as pessoas da cidade aqui, graças a Deus, sou realizado. Graças a Deus. Eu fico muito feliz quando vem alguém aqui no QuestionCast e conta a sua história, porque assim, isso inspira outras pessoas. Tem muita gente que às vezes está num momento, agora está num momento um pouco difícil, e ele vendo ali sua história, ele vai persistir, assim como você persistiu, e vai lutar e vai conseguir. Você falou uma coisa interessante, esse ano começou assim. Ano passado, na conclusão da minha obra, né, da minha casa lá, eu tive que comprometer, né, saúde de cartão de crédito, tudo, mas tudo dentro da minha renda, né. Eu e minha esposa sempre trabalhamos juntos, graças a Deus. E aí, rapaz, chega agora em janeiro, final de janeiro, no ciclismo, voltando ao ciclismo, eu pedalando. Por isso que hoje tudo tem que ter técnica, tudo tem que ter técnica. E eu fiz, há uns 2 anos atrás, uma coisa chamada Bike Fit. É um especialista de pedal que você leva a sua bicicleta e ele ajusta a sua bicicleta para o seu tamanho, né? Para o seu tamanho. E eu já tenho um problema de coluna de 8 anos atrás, e quando, na conclusão da minha obra, eu fiquei uns 4, 5 meses gerenciando a minha obra lá, minha casa, na conclusão lá, fiquei uns 5 meses sem pedalar. Resultado, quando eu voltei, mas voltei com vontade. Fiquei 1 mês pedalando com vontade. Só que eu não estava pedalando da forma que o Bike Fit ele me orientou que deveria pedalar. Aí eu agravei aquele problema que eu tinha de 8 anos. Nossa. Aí entro fevereiro, com muita dor, fazendo alguns tratamentos, não à base de remédio, mas tratamentos, né? E não tinha resultado. E você vê que, aí você fala, vou para o INSS. Tirei atestado umas 3 vezes, atestados em pequeno. Se o médico me encaminhasse para o INSS hoje está maravilha, né? O médico te encaminha, daqui 4 meses ele marca a sua perícia. Aí você fica sem receber a cada 4 meses. Chega lá, está arriscado ele te reprovar e você perder. E aí? Eu tinha compromisso. Deus foi tão maravilhoso quando foi, acho que maio ou junho, depois de ter feito outros tratamentos na área, para melhora da coluna, tratamentos específicos, eu comecei até a fazer o Pilates. E no primeiro mês eu comecei a ter uma melhorazinha. Aí fui tomando remédio para dor e chegou uma hora que eu parei uns dias de tomar um remédio para dor, voltei a tomar e depois parei totalmente. Assim, eu creio que eu estou mais de 80% melhor, né?
para mim foi o remédio. Aí eu falei, como que eu vou terminar o ano feliz? Porque às vezes você, por exemplo, você é um pai de família, ainda que sua esposa trabalha, mas assim, o homem é seu provedor, ele é a responsabilidade. Você tem sua esposa não trabalha, é seu provedor da casa, apesar que as mulheres hoje, elas cresceram muito, né? Nessa área profissional, e parabéns, é isso mesmo. Mas o homem, mesmo se a mulher tiver a renda, ele sabe que ele tem que ser o alfa da casa, né? Ele tem que ter a renda. Imagina você, um homem, numa cama deitado e saber, meu Deus, como vai ser? E Deus foi tão maravilhoso, terminei o ano, e tudo foi sanado, tudo foi resolvido, tudo da melhor forma possível, e terminou um ano feliz, porque Deus agiu, né? Graças a Deus. É isso, na vida da gente tem os altos, os baixos, e nesses momentos a gente tem que, né, tá forte, né? Forte pra conseguir aí, pra futuramente ter alegria, né? Isso. Mas é interessante, sabe, Rafael? Uma vez eu vi uma pessoa falando, bem assim, Deus, ele não manda as provas para nós para nos destruir. Ele permite as provas para que nós nos aproximemos dele. Aí você fala, mas você, porque assim, eu sempre estou na igreja ali, né? Ah, mas você não estava na igreja, atuando, colaborando, atendendo ali ao serviço da igreja, estava. Mas quando você chega numa hora dessa, você aproxima mais. Entendeu? Aproxima mais. É nesta hora que está a sua válvula de escape, é nessa hora que está a sua vitória, a sua aproximação, né? Porque na hora que a gente tá feliz, né? Tipo, às vezes parece que a gente não precisa de ninguém, né? Na verdade, já tá tudo legal, não, somos autossuficientes, basicamente. Mas se você sentir uma dorzinha no dedo, ou uma dorzinha de dente, ele fala, oh meu Deus. Ai. E você já ouviu falar que assim, homem chorar é um negócio complicado, né? Uhum. Nessas horas você chora. E Deus colhe ele é como que colher essas águas, ele fala que ele vai colher, né? Como que ele estivesse colhendo naquela hora e ele conforta e te dá a vitória. Porque na hora da prova que você está lá, é bom você chegar no seu cantinho e chorar mesmo. Me ajuda, Deus. Me ajuda a sair disso. Eu preciso sair disso. Né? Porque assim, na hora do momento de dor, até o ateu fala, ai meu Deus, que dói. Mandar um alô para os nossos amigos aí que estão assistindo Tem a gente gente. assistindo aí. Não está assistindo, né? E eu estou muito assim, feliz por sua Se quiserem presença. fazer alguma pergunta aí, pode fazer. Não sei se eu vou responder, né? Onde é que a gente vai escrever nos comentários aí a resposta. Viu, gente? Qualquer pergunta que você querer fazer ali para profissional, pessoal, para ele aqui, ou para mim mesmo, pra gente, manda lá pra gente ali nos comentários aí do nosso QuestioneCast. Porque hoje é um dia assim, muito, muito legal, porque nosso amigo Nélio está aqui e estamos aqui ainda. É um prazer estar aqui, né? Nesse momento, né, eu queria, se você tiver assim, mais alguma história pra contar pra gente, o profissional, o pessoal, né, fica à vontade, viu? Nós falamos aqui muito assim da área profissional, né? A vigilância, a segurança no meu lado profissional, né? Todo dia aprendendo, né? Hoje eu trabalho na área de segurança, tenho 20 anos, né? Então hoje eu tenho mais maturidade do que 10, 15 ou 18 anos atrás, né? Todo dia aprendendo. Até porque esses cursos de aperfeiçoamento, às vezes a pessoa pode ficar numa sala 5 dias, mas ali você ouve histórias, relatos, você assiste vídeos, e aquilo ali que dá um impulso a melhorar, né? Porque o vigilante, a primeira coisa que tem que guardar no seu trabalho é a vida dele, que é o mais importante. Quando a gente faz o curso, a coisa mais importante é a vida. E o vigilante está guardando vidas e patrimônio. Então, o vigilante que ele faz o seu trabalho da melhor forma, né, dentro das possibilidades, né, isso vai ser bom para ele, para a empresa que ele trabalha e para a empresa que ele presta serviço. Né? Porque, por exemplo, eu sou funcionário de uma empresa e eu presto serviço para outra. Quer dizer, a empresa que eu presto serviço é cliente da minha empresa, que é cliente da gente também. Né? E nessa parte de segurança aí,
eu costumo dizer o seguinte: eu trabalho na área da segurança, sou apaixonado por aquilo que eu faço, mas apaixonado mesmo, entendeu? Eu sou feliz para aquilo que eu faço. Eu lembro quando eu trabalhava em outra área, eu já estava assim, gostava, mas eu comecei a ter alguns problemas, né? E eu comecei a buscar, a mudar de profissão, né? E assim, eu faço o que eu gosto. Ah, você podia ter estudado, feito faculdade. Na minha época era muito difícil fazer faculdade, né? Hoje já está mais fácil. Mas eu faço o que eu gosto, o que eu tenho prazer. Eu sou, assim, eu sou assim, no meu local de trabalho, eu sou muito bem tratado. Eu trabalho com muita... Nós, os colegas, trabalham com muita responsabilidade. Graças a Deus por isso. Então, a segurança, quando ela é bem feita na prevenção, às vezes voltou aqui de perguntar uma coisa, o vigilante e tal. As pessoas, no geral, não olham vigilante com bons olhos. Porque imagina você passa em um local de trabalho e houve alguma ação ali ligada à segurança da instituição, que é normas que eu tenho que atender, e você é meu amigo, e às vezes você pode ficar até magoado. Mas depois de Deus, é aquelas normas que nos mantêm vivos. É a prevenção, né? Porque aqui, no Questionando Cast, pode sorrir, trocar ideia. Lá não, você tem que ficar sério. Eu fiquei pensando em ficar sério por algum minuto, se eu conseguiria, mas... Eu tive que mudar. Eu acho que eu não consigo muito, não. Você percebeu que eu gosto muito de conversar, né? Minha esposa fala isso, né? Eu gosto de conversar. As minhas filhas conversam muito, né? Eu gosto de conversar. Eu me sinto bem conversando. Só que, aquilo que eu falei no início, né? Na área da segurança, eu tive que moldar, melhorar isso aí, né? Até brincadeiras eu tive que melhorar, né? A gente aprende a todo momento. É tudo um código de ética, né? Tudo, e na segurança mais ainda. Então, o que você pega, por exemplo, quando eu estou fazendo a segurança ali, chegar ali minha esposa, naquele momento ela tem que atender às normas da instituição. Pode ser minha esposa. Aí você não pode chegar abraçado, um beijo... É bom evitar, né? Eu não faço isso. Só se tiver, às vezes, uma coisa lá, uma vez ou outra, chegou numa viagem, não deu tempo. Mas sempre é bom você prestar atenção no seu trabalho, né? Não quer dizer que chega lá não pode... Não. Às vezes pode acontecer, mas é bom evitar contatos imediatos, né? Chega o colega, ele pega, abraça e bate papo. Ali o trabalho. Já aconteceu o caso de você... Às vezes as pessoas pensam que o vigilante ele é metido. Ah, não gosto daquela instituição, daquela empresa, aqueles camaradas, aqueles meninos são metidos. Não é não. Quem me conversa fora daquilo ali, quando eu estou no meio da minha família, eu fico muito à vontade, eu brinco, às vezes conto histórias, fico à vontade. Mas ali não, ali eu tenho que me conter, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, né? É o meu ganha-pão. Agora, só outro detalhe, você falou agora segurança pessoal, né? Dá uma dica pro pessoal aí. Lá no curso, a gente aprende não só o vigilante, né? Mas serve para a família da gente, né? E às vezes, na área pessoal da gente, a gente não faz tanto quanto na área profissional. Na profissional a gente leva mais a sério, né? Mas na área pessoal, às vezes você acaba não fazendo. Nós aprendemos algumas coisas, até que eu te falei, às vezes você vem num programa falando de segurança, como você deve agir em alguns momentos como segurança. Até em sentido de algumas defesas pessoais, eu já vi como você sair de uma situação de um assalto, um negócio assim, né? Eles estão dizendo assim, né, ultimamente, né, na maioria das vezes, que é a pessoa abordada não reagir. Né? A maioria onde a gente passa, a TV está dizendo isso, né? Aí eu sei que você vai continuar nessa fala, né? Eu quero que você complemente essa parte, né? Qual a sua opinião sobre isso? Exatamente. A mídia fala isso, não reagir, eu concordo. Você não deve reagir a um assalto. Agora, existe casos que a pessoa acaba... Aquilo que eu te falei, uma ação provoca reação, ou uma reação, as centenas de reações, né? Por exemplo, uma pessoa que está portando uma arma, por exemplo, você é um cidadão comum, e tem um bandido, você está com uma arma, né?
Você até perguntou no início sobre porte de arma, se eu vou responder depois, parece que você tinha me perguntado, foi no início do programa. Se você tiver com a arma ali e chegou o camarada, você pode atirar por medo, por coragem. Existem vários. Você está entendendo? O negócio o que eu faço? É o momento que vai acontecer. Mas é por isso que tem que ter um preparo, né? É muito bom não reagir. Agora, por exemplo, uma vez eu ouvi alguém falando no programa que eu assisti sobre segurança. Ele fala, por exemplo, a mulher, por exemplo, uma pessoa aborda uma mulher, um homem, para abusar dela. Aparentemente não está armado. Até as formas dela ficar na frente dele, do humilhante lá, ele mostrou como ela deve ficar para ela não cair e virar presa fácil. Na hora de pegar no braço dela, como ela vai conseguir soltar, são detalhes. Por exemplo, na vida pessoal da gente, você nunca chegar pela mesma rua, chega por trás, na rua de trás, na rua da frente, a gente aprende isso no curso. Você chegar na sua casa, você vai chegar de carro, antes de abrir a garagem, dependendo da hora, dá uma voltinha ali por perto, olha ali se não tem ninguém próximo ao seu lugar, porque é um perigo. Na hora que você entrar, o meliante te abordar. Pessoas previsíveis são presas fáceis, né? Eu já vi questão de um gestor de uma empresa que, na hora que ele entrou na garagem, o camarada, ele que na verdade não era assaltá-lo, ele queria sequestrar ele na hora, no ato, ele ia sequestrar o rapaz. E aí, foi na entrada da garagem. Na hora que ele entrou, só que o humilhante, o indivíduo lá, se é que a gente pode falar isso, não era profissional na área do sequestro, ele chegou no lado do carona e apontou a arma para o motorista, onde o motorista sai. Na verdade, ele tinha que chegar do lado do motorista, né? Mas ele fez isso. Então, quando ele fez isso, o rapaz saiu correndo na praça. A pessoa lá, saiu correndo na praça. Como ele queria sequestrar, não adiantava ele atirar, porque ele queria sequestrar. E aí, ele conseguiu fugir, entrou num estabelecimento e foi livre. É o que eu estou te falando, na hora de você entrar, são medidas. Na hora que você sai de sua casa, na hora que eu entro no meu trabalho, até eu entrar no meu trabalho é uma segurança pessoal, né? A gente entra com pressa, acontece e tal, mas é bom você tomar medidas de segurança. No trabalho ensina isso, tem algumas regras lá que a gente tem que seguir na hora de entrar e tal. Tem um retrovisor, você vai chegar na sua casa para olhar, agora né? sim, na casa da gente, então quer dizer, a medida de segurança, a prevenção é uma coisa extraordinária. Visita. É verdade. O seguro morreu de velho. De velho. Fazer uma pergunta aqui sobre falamos um pouquinho do porte de armas, né? No caso, você acha que o porte de armas ele deve ser liberado para toda a classe ou só para profissionais da área de segurança? Rapaz, isso aí é um negócio. Não existe o dono da verdade, né? Porque, por exemplo, vou te contar aqui duas histórias. Eu acho que, primeiramente, para a pessoa ter um porte de arma, quando a gente trabalha na área da segurança, a gente já tem um certo preparo. Não somos melhor que ninguém, mas é a nossa profissão. Exige-se de nós esse preparo, né? Agora, um cidadão comum, eu não acho que ele pode ter uma arma sem um preparo. Porque, por exemplo, o profissional da segurança, ele trabalha com arma. A naturalidade que ele manuseia aquela arma, não estou dizendo na hora do acontecido, o trem muda muito, né? Mas que ele no dia a dia, ele lidar com aquela arma, você entendendo? É como, por exemplo, o pedreiro trabalha com a colher de pedreiro, né? É uma ferramenta de trabalho. Ele corre o risco na hora da ação, ele não ser feliz na hora da ação. Agora imagine uma pessoa que não tem preparo nenhum. Então eu acho assim, você é a favor né? Você é a favor do porte de arma? Não é que eu sou contra, mas tem que fazer um processo muito bem feito, porque se a pessoa não for preparada, vai acontecer acidente com ele, com a sua família, entendeu? Não é que eu sou a favor ou sou contra, eu assim, se ter, tem que preparar as pessoas para ter. Se tivesse uma arma na sua mão, você não liberaria essa arma para qualquer pessoa, não é isso? Não, até porque o profissional da segurança, nós trabalhamos na área privada, a arma só quem pega é nós,
A empresa nossa que tem pessoas que vêm para fazer o checklist, para limpar, pessoas que mexem com isso, né? São chamados, no nome popular, de armeiros, que vêm fazer isso, né? E a Polícia Federal. Né? A Polícia Federal ela chega ali e tal, para fazer lá o processo dela lá de verificação da arma. Agora, mais ninguém. Você está entendendo? Por exemplo, se o vigilante tem porte, porque o nosso porte de arma do vigilante, ele não é um porte de arma que ele pode levar a arma para a casa dele, né? O porte de arma dele é no trabalho. Por exemplo, o vigilante trabalha na instituição. Por exemplo, você é um vigilante. Está assaltando a sua irmã lá do outro lado da rua. E você vai lá, você vai ser penalizado por isso. Você não pode sair do âmbito da empresa. Se for uma indústria ou se for um lugar que tem, né? Tem os vigilantes motorizados. Na sua casa existe a legítima defesa, né? Na sua casa existe a legítima defesa. Sim, mas eu falo... sair pra rua. Isso, eu falo na questão na questão da arma do trabalho. O meu porte só é funcional. O vigilante ele tem um porte funcional. Eu não tenho um porte na minha casa, por exemplo. Assim, a questão... Posso ter ou não ter. Você não é um policial que pode fazer essa abordagem, não é isso? O meu porte da minha profissão, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser usar uma arma hoje, eu tenho que ir para os trâmites legais, né, da Polícia Federal para fazer um porte, comprar uma arma registrada e tal. Mas no meu trabalho, eu não posso sair com ela 2 metros do meu trabalho. Eu não posso sair. Se é uma indústria, ela tem os limites ali. Agora, isso aí é o vigilante patrimonial. Existe, por exemplo, o vigilante que ele faz escolta armada. Ele sai na rua, na estrada, na via Dutra, ele sai com armas e tudo. Existe o vigilante patrimonial, é onde começa. Os outros cursos na área de segurança tem que passar por ele, né, para trabalhar com arma. O vigilante patrimonial, aí vem segurança escolta armada, segurança pessoal, é uma extensão do vigilante. Aí vem do carro forte, tudo sai desse primeiro aqui. Aí faz essas especializações para esse trabalho. Então, o carro forte, você vê que ele chega ali no meio, para no carro ali com a arma. E é bem rápido ali e o policial não pode prender ele. Não pode, porque ele está entrando, eu trabalho, ali ele está legal. Agora, eu que não posso ir lá fora. Por exemplo, se na hora que acontecer alguma coisa lá, alguém abordar o carro forte, eu não posso ir lá. Eu sou patrimonial. Entendeu? Não posso ir lá. Muita gente gosta, né, de armas, né? Muita gente que assiste o canal ali, né? Eu queria ter participar de um clube de tiro. Tem muita gente que gosta dessas como esporte. O que você acha assim, da prática do esporte, assim, no caso, parte esportiva mesmo? De tiro? Você gosta da parte, assim, ou é só mesmo você usaria no último caso, por exemplo? Deixa eu te falar, o clube de tiro, nós estamos meio que distante do clube de tiro, né? Eu acho que isso aí teria que ser obrigatório criar leis para empresas que nós trabalhamos, mais leis, né? Para nos dar esse subsídio aí, nos dar essa condição aí. O clube de tiro é algo assim extraordinariamente importante, é importantíssimo, seja para mim, principalmente para mim na área, a gente faz prova de tiro no nosso curso, nos nossos aperfeiçoamentos, prova escrita e prova de tiro, nós fazemos lá. Agora, o clube de tiro teria que ser obrigatório para a nossa área da segurança. Teria que, porque assim, até mesmo para o vigilante sair daqui em lugares, em outra cidade, praticar, não é que é inviável, é mais caro para fazer isso, né? Hoje a nossa categoria, o piso salarial, talvez não ofereceria isso. Agora, quem tem a condição de fazer isso é bom para ele. Eu acho interessante, isso aí você vai aperfeiçoar. Agora, de forma esportiva, ótimo também. Muito bom. Lá na frente você vai fazer tirar um porte de arma, né? Porque existe o porte e a posse, né? Né? O porte e a posse. Uma coisa é você ter, outra coisa é você andar com a arma. Para andar com a arma tem que ter os dois, né? E você vai fazer os trâmites legais lá para ter um porte e posse de armas, né? Para você precisar andar dentro do seu carro com armas, e você já é praticante. Além desse trâmite legal, você, né, tem que oferecer condições para isso, para passar lá em todo o processo, e você ser praticante,
E ainda que você não queira tirar um poste, ou poste de armas, e você faz isso por esporte, eu não vejo nada errado. É legal também, né? É legal, acho interessante. Eu gosto de pedalar, gosto da área de segurança, mas tem gente que gosta disso aí, dá um tiro. Só que tem um detalhe. Qual? Quando nós vamos lá fazer o curso, nós damos tiro lá. A vontade que tinha que ter 1000 tiros de uma vez. Né? Coloca um alvo na nossa frente, a gente quer acertar tudo mesmo. Mas um ser humano já é diferente. Não tem voltas, dependente da ação que você fazer. Se for necessário, mas assim, você dá um tiro numa pessoa é um negócio complicado. E nesse caso, você como cristão, né? Pensar numa hipótese dessa mexe um pouco, né? Só que é o seguinte, primeiro momento eu sou obrigado, não que eu sou obrigado a atirar, eu tenho que tomar medidas para proteger a minha vida e proteger a vida daqueles que estão no meu trabalho. Né? Agora, veja bem, tem um detalhe o seguinte, se a gente fazer uma prevenção boa, vai evitar esse tipo de coisa. Vai evitar, não vai assim 100% não vai, não, mas vai evitar muito a prevenção. Eu vou voltar à questão de atirar ou não atirar. Por exemplo, você chega no meu local de trabalho, na instituição ou trabalho, aí chega lá, tá lá os vigilantes, cada um na sua posição. Aí você chega, a instituição já está atendendo a público, normal, né? E aí você chega, eu tô aqui, ó, no zap. Isso aí não é segurança. Você chega, eu tô aqui, ó. Geralmente a gente coloca o telefone da gente no silencioso. Não coloca na sineta e nem no vibra, porque o vibra vai vibrar em você, você vai ter a curiosidade de saber o que é. Então o que acontece? Você deixa o silencioso. Quando você precisa ir no banheiro, porque a gente precisa também, né? Vai no banheiro, você olha, porque às vezes tem alguma coisa ali de sua família, alguma coisa importante, ou morreu, ou for para o hospital. Não que você vai ficar lá no banheiro, não, você tem que olhar mesmo. Assim, é o meu ponto de vista, né? É o meu ponto de vista. Olhar. Agora, eu estou no meu trabalho, tá todo mundo ali na indústria ou no supermercado, tá o vigilante ali mexendo no celular. Um mostrando meme pro outro. Não, pode. Batendo papo com o outro, entendeu? Geralmente a gente evita esse tipo de coisa, né? Agora, aqui que nós falamos, você é cristão, você vai atirar ou não vai atirar? Se você fazer pedido, ô Neres, se acontecer alguma coisa no seu local de trabalho, você atira ou não atira? Voltando. Uma reação provoca N tipos de... Uma ação provoca N tipos de reação. Né? Por exemplo, você está numa indústria, está fechada aquela indústria, à noite. O meliante pula o muro. Você aborda ele para contê-lo, ele começa a atirar. Ah, não vou atirar não. Ele vem cá e te atira e te mata. Você entende? Casos e casos. Agora, por exemplo, existem casos que, se você atirar, pode complicar mais ainda. Você tem que ter muita certeza disso. Você tem que ter muita certeza, porque você está num local que tem inocentes. É muito complicado. Agora, entre você e o indivíduo, tem que ir o indivíduo. Se você não, infelizmente... Proteger a sua vida em primeiro lugar, né? Para você proteger até os outros, não é isso? Exatamente. Esse negócio a gente não pode correr daquilo que ele foi chamado. Agora, o mais importante, voltando, a responsabilidade no quesito prevenção. Prevenção é um negócio muito importante. Mas nesse momento aqui, né? É aquela hora que eu pego a câmera, né? E peço pra você se mandar assim, um alô pra sua família, pros seus amigos, né? É aquele momento especial. E desde já que eu vou desejar aí um feliz ano novo pro pessoal de casa. Aí, feliz ano novo, que Deus abençoe a vida de vocês. E aí eu vou passar aqui e a câmera é sua. Rapaz, esse papo é tão gostoso porque eu acho que para quem está assistindo depois, talvez mas tantos minutos ou uma hora é muito longa, mas o papo é bom, né? Agradável, né? Hoje em dia a gente tem pouco tempo de ter esses papos, né? Eu quero mandar um abraço aqui para minha família, né? Um abraço para minha esposa, Simone, a minha filha Deise, minha filha Bia, os familiares aí da minha esposa, minha sogra, os meus familiares, meus irmãos, né? E
e dizer que eu sou muito feliz pela família que eu tenho, né? Mandar um abraço aqui para minha família, aqueles que estão sempre ao meu redor me aturando, né? E agora mandar um abraço também aqui para os meus colegas lá, né? O Marcos e o Idel, somos, graças a Deus, a gente procura trabalhar na sintonia, né? Na instituição que a gente trabalha e procurando sempre melhorar, né? Com muito respeito um pelo outro, a gente vai procurando, né? Trabalhar com respeito e quero mandar um abraço para meus colegas que me ajudam muito na segurança, né? Nós nos ajudamos. E para aqueles que estão acompanhando aí, ó, desculpe aí a hora, a gente demorou muito, eu converso um pouco assim, mas eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso, hein? Ele é maravilhoso para mim e para você, ele é o ar que respiramos, ele é tudo para nós, né? E se a gente chegou onde chegou, nós chegamos onde chegamos, foi a misericórdia dele. É só um versículozinho que a Bíblia fala bem assim, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Só isso, obrigado. Amém. Olha, eu agradeço a presença do Neres. Obrigado, Obrigado e fiquei muito feliz. Pessoal, esse foi mais um Question Cast. Fiquem com Deus, um feliz ano novo e até uma Feliz próxima. ano novo. Tchau.